Bom dia, pessoal. Bom dia, turma do sétimo ano. Vamos fazer uma introduçãozinha ao nosso estudo da terceira unidade do livro de ciência de vocês, tá certo? Sobre classificação dos seres vivos. Unidade 3, tema 1, tá? Ciência, sétimo ano. Então, espero que vocês possam compreender todo o nosso assunto. Focar nos estudos, tá certo? Que é o que realmente vocês vão precisar fazer nesse momento. Focar bastante nos títulos, fazer atividades, que assim vocês vão poder compreender melhor o assunto, ok? Então, o nosso assunto de hoje vai ser classificação dos seres vivos, tá? Assunto do tema 1 da unidade 3 do livro de ciência de vocês, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos iniciar, beleza? Essa primeira imagem aqui, ela é bastante interessante. Vocês devem estar perguntando, professor, o que tem a ver um guarda-roupa com o nosso assunto, né? Com o assunto que a gente vai estar estudando. Bom, tem tudo a ver, certo? Primeiramente, o que a gente está falando sobre o nosso assunto? Sobre classificação, né? Sobre o porquê das classificações. Se você prestar atenção, se você já deve ter visto em outras disciplinas, que os conteúdos de vocês eles são separados, né? Eles são divididos e subdivididos. Por exemplo, o livro de matemática, então ele segue um padrão, ele segue uma sequência, né? O livro de história, o livro de língua portuguesa e assim por diante, ok? Então, o que é isso? Por que os livros são formados, são feitos dessa forma? Justamente para poder facilitar o conhecimento, facilitar o estudo, né? O sentido de compreensão de todos os alunos. Então, nada mais é do que uma classificação. E essa imagem aqui, ela vai seguir o mesmo padrão. Vocês estão vendo aí um guarda-roupa. Então, esse guarda-roupa existe em vários espaços, né? Várias gavetas, várias áreas, onde são guardados determinados objetos, determinados vestimentos, né? Assim? Então, por exemplo, se você em uma gaveta você guarda apenas calças, né? E aí essas calças jeans podem estar em um local, as calças que não são de material jeans podem estar em outra. As camisas, vocês podem separar as camisas por camisa de cores, camisa branca, a questão de meias, de tênis, né, de sapato e tal. Então, o guarda-roupa nada mais é do que um espaço onde você pode fazer a classificação desses materiais, tá? Agora você imagina aí em um ambiente natural, no planeta, você ter a capacidade de classificar a grande quantidade de seres vivos que existe por todo o planeta, tá? Então, por isso que a classificação ela é muito importante. Ela foi importante para poder separar indivíduos, separar espécies, tá certo? Por alguns critérios de ordem, né? Alguns critérios vai servir justamente para poder facilitar o estudo e a compreensão dos seres vivos. Tudo bem? No livro de vocês, vocês vão ter uma imagem parecida com essa, né? Então, vocês vão ter lá um quadro onde você vai ter várias vestimentas, várias peças de roupas. E aí você deveria separar essas partes de roupas em uma gaveta que também vai estar ao lado, que seria a figura 2 da página 70 do livro de vocês, tá certo? Então, eu estou com o livro aqui perto de mim, dando uma olhada no que vocês devem seguir, beleza? Então, esse vídeo é bom que vocês consigam acompanhar no tema 1 da unidade 3 de vocês, tudo bem? Vamos prosseguir. Introdução. Todo ser vivo, ele é formado por célula. A célula é a unidade básica, né? A unidade fundamental, estrutural, tá? E funcional do ser vivo. Então, junto da questão de o que é um ser vivo, a célula vem em primeiro lugar por ser a menor unidade viva, tá certo? Existente. Então é ela que vai formar todo o corpo dos indivíduos vivos, tá certo, pessoal? Então a célula ela vai vir primeiro. Nós estudamos no primeiro bimestre o que seriam as características gerais do ser vivo. Então a primeira delas seria a célula, né?
e depois a gente vai ter aí metabolismo, depois capacidade de obtenção de energia, alimento, por aí vai, certo? Então assim, todo ser vivo necessita de alimento, precisa respirar, são capazes de produzir e possuem uma composição química formada por substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, né? As substâncias orgânicas são aquelas produzidas somente pelos seres vivos. São elas as proteínas, os lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Então aqui embaixo a gente vai ter uma areazinha, né, da bioquímica falando o que é substância orgânica e o que é substância inorgânica. Para simplificar, as substâncias orgânicas geralmente são aquelas que a gente encontra nos alimentos, tá? Então, as orgânicas são substâncias que o nosso corpo precisa encontrada nos alimentos, tudo bem? Já as substâncias inorgânicas são aquelas que a gente não encontra no alimento, por exemplo, os minerais e a água, vamos dar um exemplo assim, tá certo? Então, esses minerais, esses sais minerais, a gente vai ter substâncias inorgânicas, que são moléculas bastante pequenas. Ok, pessoal? Então, isso aí é uma primeira introdução junto da questão de ciências que a gente vai estudar, tá? Então, sempre que for estudar a questão de classificação, é bom vocês terem esse conhecimento aqui em mente, tá? Então, sempre vão pensar dessa seguinte forma: do que os seres vivos são formados, né? Então, são formados por substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Isso vai fazer parte de um conteúdo, de um contexto onde deixa que o ser vivo ele realmente tenha vida. Ok, pessoal? Beleza? Vamos partir para o nosso próximo slide para a gente poder ter uma noção um pouco melhor sobre isso. Quanto à classificação dos seres vivos, estão atualmente divididos em 5 reinos, né? Então, esses seres vivos foram divididos em 5 reinos para poder agrupar dentro de cada reino um conjunto de ser vivo que também é muito diferente, tá certo? Então, o primeiro dele a gente vai ter o reino Animalia, né? Ou reino animal. Lembrando que a questão desses reinos, eles não seguem, vamos dizer assim, uma sequência, tá? Eu posso começar o estudo pelo reino protista, pelo reino fungi, tá? Pelo reino plantae. Não vai interessar, não vai ser importante nesse momento, tá? É importante que você saiba quais são esses reinos e que espécie, que tipo de ser vivo está dentro desses reinos. Então aqui o primeiro a gente vai ter o reino Animalia, que é composto por organismos pluricelulares, que são aqueles que é formado por mais de uma célula, ou seja, milhares delas. São chamados de seres heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Ele não é capaz de produzir a sua própria energia. Ele vai sempre precisar de um outro ser vivo para poder se alimentar, ou seja, para que ele possa obter energia e assim ele manter as suas atividades metabólicas. Tudo bem, pessoal? E aí, dentro desse reino, para você ver como complexo é a questão de classificação, se não existisse, realmente seria muito difícil estudar ciência dessa forma, tá? Porque eu poderia fazer uma pergunta para vocês, tá, pessoal? Me fale sobre determinado animal, me fale sobre os animais vertebrados. Você poderia me perguntar qual deles? Tá? Porque existem muitos, né? Centenas, tá certo? Me fale sobre um animal invertebrado. Aí você vai perguntar qual deles, beleza? Então, quando existe essa classificação, se torna mais fácil o conhecimento e a compreensão desse estudo, certo, pessoal? Então, aqui dentro do reino animal, a gente vai ter os animais que são invertebrados, os animais que são vertebrados, aves, mamífero. Dentro da classificação mamífero, vai estar também nós, seres humanos. Ok, pessoal? Então, essa imagem aqui vai representar a vocês as diversas espécies dentro do reino animal. Não é aqui? Então, a gente vai ter mamífero, representado pelo tigre aqui, tá? A gente vai ter artrópodes, que são animais invertebrados, mas que têm uma carapaça para poder facilitar a locomoção e a proteção desses seres, beleza?
Agora, todos esses reinos a gente vai estudar eles separadamente, tudo bem? Na unidade seguinte. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem o primeiro reino animal e nele vai estar contido as espécies invertebradas, vertebrados, aves, mamíferos, inclusive nós, seres humanos. Beleza? Por exemplo, também, no reino Plantae. O que quer dizer essa palavra? Reino das plantas, né? Quais são as características gerais dessas plantas? É assim? São seres pluricelulares, você já sabe o que quer dizer isso. Possuem células revestidas por uma membrana de celulose, né? Que a gente vai chamar aí de parede celular, que a gente já estudou isso lá no 6º ano, tá? E no início desse ano também. São chamados de seres autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir sua própria energia, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento, diferente do reino animal. Reino animal, nenhum deles tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Ele vai sempre depender de um outro ser vivo para poder se alimentar ou para poder obter energia. Já o reino Plantae não, todas as plantas, todos os seres que estão ligados dentro desse grupo, eles são capazes de produzir seu próprio alimento. Fazem parte deste grupo vegetais inferiores, que a gente vai chamar de algas verdes, vermelhas e marrons. Vegetais intermediários, né? Exemplos, samambaias, e vegetais superiores, que são as plantas. Então, nessa imagem aqui, a gente vai poder ver plantas, tá certo? Vegetais, que ele vai seguir uma linha evolutiva, tá? Para me dar um exemplo aqui a vocês bem prático. Quem primeiro surgiu dessas 4 imagens que vocês estão vendo aqui, é essa aqui, ó, chamada de briófitas, tá? Existem algumas características para dizer por que elas são as primeiras. Após essa, chegou as pteridófitas, que a gente vai estudar isso separadamente lá no reino Plantae, tá bom? Aqui é apenas um apanhado geral. As pteridófitas, tá? Então, existem algumas características nesse aqui, diferente das briófitas. Depois vieram as gimnospermas, tá? Que algumas características dessa espécie, dessas plantas, é diferente das pteridófitas. E depois vieram as angiospermas, que também tem característica muito diferente das gimnospermas. Então, se a gente colocar isso numa linha evolutiva, surgiram primeiro as briófitas, depois pteridófitas, depois gimnosperma e por último as angiospermas, ok? E a gente vai entender isso simples quando nós chegarmos dentro do conteúdo de reinos separadamente, ok? Que a gente vai começar a fazer essa classificação por características específicas. Por enquanto são características gerais, beleza? Reino Monera, composto por organismos unicelulares, ou seja, são ser vivo que possui apenas uma única célula, formada, né, por uma única célula aí. São chamados seres procariontes, são células que não possuem um núcleo organizado, né? O seu material genético vai estar disperso dentro dessa célula, tá certo? Por falta de uma membranazinha chamada membrana nuclear, tá? Ou então carioteca. A gente já viu isso em aulas passadas, né? Lá no 6º ano e no início desse ano também. Então isso já é bastante claro para vocês, tá? E fazem parte desse reino bactérias, algas azuis, tá? As cianobactérias, que são bactérias mais primitivas, tá? Vamos dizer assim, são bactérias menores e que surgiram primeiro, beleza? As bactérias e algas azuis, cianobactérias, antigamente eram consideradas como vegetais inferiores, né? Ou seria, como é que eu vou dizer, na teoria que a gente estuda sobre o surgimento da vida na água, então as cianobactérias vieram primeiro, depois surgiram bactérias, né, amontoados de coacervados, e aí foi dando origem a novos seres vivos, tá?
ainda bastante primitivo. Então a gente já viu isso na aula passada. Tudo bem, pessoal? Então o terceiro aqui seria o reino Monera. Vamos lembrar que não vai ter uma sequência, não vai seguir uma regra na questão dos reinos aí não, certo? Então eu posso começar por um ou posso começar por outro, tudo bem? No livro de vocês ele pode vir de forma diferenciada. Por exemplo, eu acho, não tenho certeza agora, mas o reino Monera talvez seja o primeiro dos temas de vocês aí. Mas enfim, o que vale vai ser isso aí, tá certo, pessoal? Seguindo para frente. De acordo com o tipo de célula, os seres vivos podem ser chamados de procarionte, né? Com membrana celular, citoplasma e um nucleolo. Eu não vou chamar isso de núcleo, porque o ser procarionte ele vai ter o material genético, o seu DNA disperso dentro da célula, tá certo? Não vai ser uma coisa bem organizada. Ele possui todo o material de um ser eucarionte, mas porém o seu material genético, o núcleo daquela célula, vamos dizer assim, estaria disperso, solto dentro da célula. Os seres eucariontes, ou seja, com membrana celular, citoplasma e um núcleo já formado, tá certo? Um núcleo verdadeiro, já que a palavrinha eu em ciência quer dizer verdadeiro, tá? Então vai ter ali a membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Os seres eucariontes. Se eu for falar sobre a planta, nos seres eucariontes, eu acrescento mais uma estrutura chamada de parede celular. Tudo bem? São seres procariontes as bactérias, as algas azuis e as cianofíceas, né? Cianofíceas. São seres eucariontes os fungos e as plantas e os animais. Então a gente vai estar separando aqui bem uma separação diferenciada, o que são seres eucariontes e o que são seres procariontes. Ok, pessoal? Então aqui essa imagem vai representar os dois tipos. Na letrinha A e na letrinha B, a gente vai ter seres chamados de procariontes. Na letra C e na letra D, a gente vai ter seres chamados de eucariontes. Faltou aqui alguma imagem representando os animais. Mas enfim, certo? O quarto reino, chamado reino fungi, composto por seres eucariontes, tá? Então seres que possuem mais de uma célula, precisa-se sempre de outro ser vivo para poder se alimentar, tá bom? A gente já estudou isso lá no sexto ano, são chamados de seres decompositores, não é assim? Então, o núcleo organizado e individualizado, tudo bem? Que pode ser uni ou pluricelular. Fazem parte deste reino os fungos elementares, os fungos superiores, antigamente eles eram classificados como vegetais inferiores. Aí vocês vão poder entender por que eles eram chamados vegetais inferiores, porque se achavam que os fungos, aqui no caso desses cogumelos, parecia mais com plantas. Então, houve uma época onde esse fungos era colocado dentro do grupo das plantas, fazia parte do reino Plantae, tá? Depois dos estudos, compreenderam que eles funcionam de maneira diferente de uma planta, aí resolveram retirar ele e formar um reino para poder eles estarem dentro, para poder eles conseguirem ficar separados. Tudo bem, pessoal? Se a gente fizer uma análise também, por exemplo, no reino Plantae, quando a gente fala sobre algas, as algas azuis e as algas verdes, elas também eram classificadas dentro do reino Plantae. Hoje em dia elas não são mais, certo? Elas já são estudadas separadamente, porque existem algumas estruturas, algumas funcionalidades que a planta tem diferente da alga. Então, se eles têm características diferentes, não precisa de estar junto dentro do mesmo reino. Tudo bem? Vamos partir do pressuposto de que tudo tem que ser separado, ou seja, tudo tem que ser bastante organizado. Ok? Reino protista é o quinto reino, formado por seres unicelulares e eucariontes, ou seja, seres que possuem uma única célula, mas também existem seres
dentro desse reino, que são chamados de seres eucariontes, onde a célula vai estar sim, ela bastante protegida dentro da carioteca, ok? Estão presentes nesse reino os protozoários, né? As giardias e a ameba. É interessante que alguns desses seres aqui nos faz adoecer se caso eles estiverem dentro do nosso corpo, né? Como por exemplo aqui a ameba. A ameba ela causa uma doença nos seres humanos, né? Em alguns outros animais também. E as algas inferiores ou eucariontes. Então aqui, por exemplo, ó, essa tripanossoma aqui, que é um ser que vai estar dentro da corrente sanguínea causando doenças nos seres humanos, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então isso é bastante interessante. Vamos para nosso próximo slide. Aqui, por exemplo, é apenas uma observação. Os vírus, eles não possuem classificação definida, pois passam a realizar funções vitais somente após invadir uma estrutura celular. Olha só, os vírus, nesse caso, eles não são classificados como ser vivo porque ele precisa ter algumas características que os seres vivos têm. Por exemplo, célula. O vírus ele não tem célula. Então, se ele não tem a principal unidade fundamental da vida, ele não pode ser classificado como um ser vivo. Porém, alguns cientistas dizem sim que ele tem vida, porque ele consegue imitar alguns metabolismos que acontecem dentro da célula, né? Algumas atividades que a célula realiza, e por ele estar dentro de uma célula, ele consegue realizar o mesmo tipo de atividade, certo? Então, assim, para que um vírus ele consiga ter a sua atividade no corpo de um ser vivo, né? No corpo de um ser humano, por exemplo, ele precisa parasitar uma célula. Ou seja, ele precisa estar dentro de uma célula para que ele consiga ter as suas atividades. Tudo bem, pessoal? Por isso ele também é chamado de parasita obrigatório. Tá? O vírus ele é chamado de parasita obrigatório. Fora de uma célula, ele não consegue fazer nada, certo? Então, por que ele é chamado de obrigatório? Porque para que ele consiga ter algum tipo de atividade, tá? É necessário que ele esteja dentro de uma célula. E aí ele vai causar problemas dentro daquela célula, depois ele vai romper com a estrutura dessas células, né? Ele vai se multiplicar dentro da célula, rompe a parede dessa célula, e aí ele vai parasitar uma nova célula, né? Todos esses outros vírus, eles vão começar a parasitar outras células. Por isso que os vírus ele se espalha muito rápido pelo nosso corpo. Ao ponto que nossa célula se divide, ele se divide junto. Tá? A nossa célula, ao se alimentar, ao obter energia, ele também vai fazer a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é uma observação. Essa aula ela vai fazer um apanhado geral do que é classificação, por que a classificação ela precisa acontecer, tudo bem? Então é interessante que vocês sempre pensem, classificar por quê? O que é uma classificação? É uma organização, uma divisão, por exemplo, né? Características que determinados seres vão ter para poder fazer parte de determinado reino. Tudo bem? Eu não posso dizer, fazer uma pergunta aqui a vocês sobre determinado ser vivo se eu não disser em que reino ele vai estar inserido, né? E qual tipo de classificação que aquele ser vivo precisa ter, né? Com as características para poder compor determinado reino. Ok, pessoal? Olha só. Preciso que vocês leiam o tema 1 da unidade de vocês. Vai ter uma atividadezinha pequena, tá certo? Na página 70, ok? Vocês vão ter que fazer essa pequena atividade, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham compreendido. Assim que necessário, pausem esse vídeo aí, façam as suas anotações, tudo bem? Compreendendo todo o assunto. E aí a gente conversa lá no grupo de estudo de vocês, ok? Valeu, um bom dia a todos. Bye, bye.